graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para toda a Assembleia, para todos os irmãos, para todos os presentes. E que este seja um tempo de refrigério, um tempo de quebrantamento, em que o Senhor nos invade o nosso espaço, invade o nosso conforto, invade os nossos conceitos e preconceitos e Ele institui o seu reino nos nossos corações. Que este seja um tempo de refrigério, de quebrantamento e de reino de Cristo nas nossas vidas. E aqueles que disseram amém com o coração, e alguns disseram com a boca, mas que seja mesmo isso, uma verdade absoluta nas nossas vidas. Nós estamos a viver num tempo de relativismo absoluto. E a Igreja tem que se levantar e começar a combater esse relativismo com o absoluto de Deus. Com a fé, com a convicção, com o exemplo e com a missão que o Senhor nos deu. De outra forma, a Igreja é insípida. Não tem qualquer valor. Entende? As nossas reuniões, a nossa manifestação, se não for o Senhor a reinar, torna-se insípida, sem sabor, sem conserva dos valores eternos que o Senhor outorgou à sua Igreja. Não para apenas a sua Igreja, mas para que a sua Igreja sirva através desses valores. Eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 13, do verso 1 ao 17, e nós passemos a ler aqui as Escrituras e o texto que eu escolhi para esta caminhada que nós estamos a fazer com Jesus na última semana, e agora já estamos na última semana, e o texto de hoje trata da última noite. João no capítulo 13, do verso 1 ao verso 17, e nós vamos ler um texto que nos devia constranger, que devia ser uma adição ao nosso constrangimento para a nossa transformação. Não são apenas palavras, não é apenas mais um texto, é a palavra de Deus para as nossas vidas. E diz assim as Escrituras: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando para a mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Esta partilha é parte de uma série de sermões que acompanham esta caminhada de Jesus até à cruz. Nós temos vindo a falar sobre vários momentos. Na primeira partilha eu abordei sobre uma limpeza surpreendente, onde Jesus mostrou o contraste entre o reino terreno e o celestial e nos levou muito mais além. Na segunda partilha, Jesus realizou um milagre com que conduziu os discípulos e não só, o povo, a multidão, a uma afirmação surpreendente. Na realidade, fez ou custou, foi o início do custo da vida de Jesus, porque aquela afirmação que ele fez, surpreendente, colocou-o ao lado de Deus. Não somente como filho, mas como o próprio Deus. E esse foi o primeiro momento em que Jesus começou a ser perseguido. Na terceira partilha nós vimos uma outra questão. Na terceira partilha nós vimos aqui um discurso de Jesus muito duro, muito profundo, e custou o abandono dos discípulos. As multidões saíram, os próprios discípulos começaram a sair dia após dia depois daquele discurso, até o momento em que Jesus se declara aos seus próprios mais íntimos, ou aqueles 12, e diz: vocês também querem sair? E este discurso e esta partilha mostrou-nos uma decisão surpreendente. Daqueles que buscam Jesus apenas por aquilo que Ele lhes deu durante um tempo satisfatório e eles saírem dele, mas também vimos uma decisão surpreendente naqueles que reconheceram que Jesus, mesmo não dando mais nada, era Ele que tinha e tem as palavras da vida eterna. E hoje nós chegamos aqui a um momento íntimo de Jesus, onde já estão só aqueles mais íntimos, aqueles que não o abandonaram. E hoje estamos na última noite em que Jesus partilha de si mesmo. Aqui hoje é cumprida a Páscoa de Jesus. Aqui Jesus antecipa aquilo que Ele vai fazer. E Ele partilha de si mesmo, do seu corpo e do seu sangue, em antecipação com os seus discípulos. Mas é um momento constrangedor. O relato de João, e se nós pudéssemos dizer, este é o momento onde as águas de João se abrem. Estamos aqui praticamente no meio do livro. E o meio do livro mostra aqueles primeiros 3 anos de Jesus, e agora mostra a última semana de Jesus, e agora mostra o último dia de Jesus. Nós agora vamos entrar em 5 capítulos, onde Jesus tem um discurso íntimo, orientações claríssimas para os seus discípulos. João 13, 14, 15, 16 e 17, terminando nesta oração sacerdotal, onde Jesus está a enviá-los ao mundo. Jesus está a dizer coisas extraordinárias que somente o Evangelho de João nos transmite. João foi escrito posteriormente aos outros evangelhos, e os outros evangelistas registaram a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Aqui João quis trazer aquilo que era íntimo, que era pessoal, e que somente um punhado de gente ouviu. Mas era da vontade do Espírito Santo de Deus transmiti-lo à sua igreja. E neste texto nós trataremos de forma geral os pontos principais que saem do texto assim. E em primeiro lugar nós vemos que
Jesus foi movido pela fé, pela convicção. Jesus moveu-se pela convicção. Em segundo lugar, Jesus moveu-se pelo exemplo. E em terceiro lugar, Jesus moveu-se por uma missão. E se nós neste texto não conseguirmos entender ou encontrar onde é que está esta moção de Jesus pela sua própria convicção, em contraste com as contrariedades, as dificuldades, o abandono, a traição, nós não conseguimos passar para a frente da nossa vida. Não somos movidos também por convicção. Se nós não conseguirmos entender que Jesus moveu-se pelo exemplo, e para nos deixar exemplo, nós não vamos conseguir seguir os passos de Jesus, viver em convicção para viver pelo exemplo de Cristo e deixar esse mesmo bom cheiro de Cristo no exemplo de Cristo. E se nós não conseguirmos entender que aquilo que moveu Jesus foi para cumprir uma missão, que depois foi dada à igreja para uma continuidade até que Jesus chama a sua igreja, nós não vamos conseguir cumprir essa missão. Então, em todos estes pontos, veremos que é o amor de Deus que se torna a base para todos eles. O amor de Deus sempre tem uma ação. Sempre. Não é um amor passivo. É um amor em ação, ativo. E algumas vezes ele é descrito na Bíblia por um termo que se diz compaixão. Ele compadeceu-se. Logo, ou antes ou depois, nós vemos a ação que fez com que o amor de Deus se tornasse numa ação. Então o amor de Deus sempre é ativo. E é isso que Ele nos colocou nos nossos corações, é isso que Ele nos chama a fazer. E é isso que Ele espera de nós como igreja. Não é um amor apenas de sentimento, de emoção, mas é um amor que nos constrange a fazer algo. Então sempre a compaixão de Deus tem um verbo antes ou um verbo depois, a dizer que Ele curou os enfermos, a dizer que Ele alimentou os famintos, a dizer que Ele libertou os cativos. Então há sempre um verbo ali, quando diz que Jesus, movido de íntima compaixão, fez. E é isso que Ele espera de nós hoje. E por isso eu digo, Jesus moveu-se por. Porque a base da convicção, a base do exemplo e a base da missão sempre estará no amor e no coração de Deus. E por isso é que nós podemos recitar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Aqui a base da moção de Jesus foi o amor de Deus. E por isso eu vou dizer sempre moveu-se, porque é um amor em ação. Se nós dizemos que amamos uns aos outros, mas não nos mexemos para mostrar um verbo associado a esse sentimento, deixem-me dizer-vos, queridos irmãos, mas é uma fé morta. É um amor vazio. Versículos 1 a 4 mostram-nos exatamente isso. Jesus moveu-se por convicção. E este é o primeiro capítulo dos tais 5 de orientações específicas. E no versículo 1 nós vemos: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Nós já vamos ver logo à frente que João introduz a contrariedade, o desafio, a dificuldade. Porque João começa a dizer que a convicção fez com que Jesus permanecesse sempre firme e intacto. Sabendo Jesus. Ouça, este é um verbo que é essencial para nós alimentarmos a nossa fé, é o conhecimento pelas Escrituras de quem Deus é. Sabendo Jesus que estava a chegar o tempo, que todas as coisas estavam nas suas mãos e ele sabia de onde vinha e para onde ia. A convicção permitiu que Jesus tivesse uma vida perfeita. Ouçam, é a convicção, por isso ele diz: eu sei.
E ele dizia muitas vezes, e algumas vezes, e nós vimos isso registado, eu sou. Não é o que vocês dizem que eu sou que me move. É aquilo que eu sei que eu sou. Então a convicção é a base de o amor de Deus se tornar uma ação. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ele sabia muito bem qual era a sua missão. E era a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus está a viver a sua última noite. E sabe o que é que ele faz? Ele valoriza o valorizável. Ele dedicou-se aos seus discípulos. Ele não entrou numa euforia desmedida. Ele não permitiu que a adrenalina tomasse conta do momento. Ele não desprezou aqueles que o acompanharam durante 3 anos. Ele simplesmente dedicou aquela última noite aos seus discípulos. E podemos começar já a fazer a comparação com o nosso comportamento, quando nós temos algo muito importante para cumprir, para fazer. Muitas vezes nem para a família mais chegada nós estamos presentes. A nossa mente já está lá, certo? A adrenalina começa a tomar conta do nosso corpo e nós já não ouvimos ninguém, nem estamos para ninguém. Já estamos, como eu costumo dizer, já estamos no ar, já estamos a voar. Porque já estamos a viver em antecipação, com muita adrenalina, aquilo que nós esperávamos desde o início. E nesse caso valorizamos mais as coisas do que as pessoas que estão à nossa volta. Muitos de nós têm na sua mente coisas como missão e não pessoas como missão. E quando essas coisas estão quase à nossa beira, estão quase ao nosso... já estamos quase a apalpá-las, nós desligamo-nos das pessoas que estão à nossa volta. E esquecemos que as pessoas à nossa volta é que são mesmo a nossa missão. E Jesus mostrou-nos disto, sabendo que já estava chegada a hora, sabendo que ele ia para o Pai, amou os seus e amou até ao fim. Não largue as pessoas à sua volta. Não imagine que Deus lhe está a dar algum alcance diferente que não são pessoas. O que Deus quer que nós façamos é alcançar pessoas. O que Deus quer é que a sua igreja sirva pessoas. E nós muitas vezes estamos mais preocupados com calendários, estruturas, festas e esquecemos das pessoas. Eu já vivi momentos assim, sabe quando? Nos aniversários dos meus filhos. Quando nós tentamos preparar as coisas mais lindas para recebermos todas as pessoas e no final do dia, vocês estão-se a rir, é uma pregação para vocês também, que vocês estão agora quase a lá chegar. E nós preparávamos, gastávamos, investimos muito dinheiro para receber as pessoas, para celebrar com os nossos filhos e connosco a chegada e a herança e o amor e todo aquele sentimento. E chegámos, alguns anos depois, nós demoramos a entender algumas coisas, e chegámos ao fim tão cansados e olhávamos um para o outro, tristes, porque não tínhamos passado nenhum tempo com os nossos filhos. Sabe porquê? Porque nós demos mais valor ao momento e às coisas do que às pessoas. E nestas pequenas coisas o Senhor vai nos mostrando o que é que nós temos que valorizar. São as pessoas à nossa volta. Por isso é que eu digo que em tempos de Páscoa nós devíamos valorizar exatamente a família para a qual nós fomos resgatados. E fomos chamados para servir. E no meu coração eu fico condoído quando entendo que, e não estou a falar somente da nossa igreja, estou a falar da igreja no geral. No momento em que universalmente se comemora a morte e a ressurreição de Cristo,
se memora aquilo que se comemora e lembra aquilo que nos fez permitir chegar a um relacionamento próximo com Deus, nós vemos que algumas pessoas se apartam da família a qual foram chamadas para servir. E eu tenho noção que isto já é uma cultura que se foi criando. Muitas vezes algumas pessoas me dizem às vezes, nós não podemos fazer cultos evangelísticos para chamar as pessoas, nós devemos chamar sempre as pessoas. Mas se há momento em que as pessoas estão disponíveis para vir à igreja, são nestas alturas. Mas nós muitas vezes damos mais valor às coisas do que às pessoas. Jesus não só mostrou a serenidade e não permitiu que a adrenalina toda daquele momento tomasse conta dele, mas ele amou os seus até ao fim. Ele ainda não tinha cumprido a missão. E este texto, estes últimos 5 capítulos, últimos não são últimos, mas estes 5 capítulos de uma terna compaixão de Jesus pelos seus discípulos. Ele moveu-se de íntima compaixão e dedicou-se aos seus discípulos na última noite que ele tinha para viver neste mundo. E esta é uma grande lição para nós, porque de forma natural nós procuramos sempre esforçar-nos mediante o resultado que nós pensamos que vamos alcançar. Sempre. Sempre. No fundo nós podemos dizer que o motor de toda a convicção de Jesus foi o amor pelos seus. E não tinha a ver com aquilo que ele sabia que ia ser retribuído pelos próprios seus. Sim ou não? Por isso é que João introduz logo de seguida que aquele foi o dia em que Jesus foi traído. Que aquele que o traía estava lá no meio. Porque é aqui que existe e entra a contrariedade, o desafio de amar aqueles que não nos amam, de amar aqueles que nos traíram, de amar aqueles que são nossos inimigos. É aqui que a contrariedade entra e Jesus mostra na última noite que ele amou os seus e, tendo-os amado, amou-os até ao fim. O amor de Deus, expresso na vida de Jesus, neste claríssimo tempo, foi de uma dedicação sem esperar resposta. Porque a resposta não era a melhor. E mais uma vez digo que esta é uma grande lição para nós, porque de forma natural nós só procuramos esforçar-nos mediante o resultado que pensamos que conseguimos atingir. Normalmente, de forma natural, dedicamos às pessoas que sabemos que também nos darão algo em troca. E não foi para isso que nós fomos chamados apenas. Porque isso é uma coisa que todos, mesmo sem o amor de Deus, conseguem fazer. E procuram fazer. Mas quem está em Cristo esforça-se para fazer algo sobrenatural. Que é amar aqueles que, mesmo nós sabendo que nos estão a trair e nos vão trair, nós mostramos serviço e amor. O texto diz-nos aquilo que possibilitou esta determinação. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aqui nós também tiramos a lição que para nós que somos filhos de Deus em Cristo Jesus e de que já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Este é um versículo que nós gostamos muito de usar, mas na contrariedade, na dificuldade, na traição, nós não nos lembramos dele. Mas temos que perceber que foi esta a bitola pela qual Jesus nos mostra que é seguro viver, para que no momento da dificuldade, no momento da traição, no momento da contrariedade, nós nos mantemos firmes a servir o Pai em amor. E para servirmos o Pai em amor, nós temos que servir a quem Ele coloca ao nosso redor. Porque nós não podemos dizer, Deus, eu amo-te tanto, mas aborreço os meus irmãos. É o querido João que Deus usa para escrever exatamente também essas palavras. Não façamos de Deus mentiroso. Porque esse não é o amor dele. A convicção de ter
tudo nas suas mãos, saber de onde vem e para onde vai, permitiu que Jesus tivesse a capacidade de agir como ele agiu. Quer agir num trajeto que agrada a Deus? Lembre-se sistematicamente destes versículos. Nós fomos conquistados por Deus. Não servimos mais o pecado nem a nós mesmos. Porque nós, quando fomos resgatados, fomos resgatados para servir aquele que nos resgatou. Nós não somos donos de nós mesmos. E em nós foi colocado o Espírito de Jesus. Para que nós não só possamos ter capacidade de enfrentar todas as situações que estão à nossa frente, mas também para nos capacitar de dar ousadia, de nós amarmos os outros em prol de querermos receber dos outros. Isto é uma das coisas mais difíceis que nós temos dentro da igreja. E fora dela. Mas dentro da igreja nós somos muito menos condescendentes. Neste caso, o que também aprendemos com Jesus é a amar sem esperar nada em troca. Aprendemos que cumprir os propósitos de Deus não tem na equação, bom, faço se tiver o resultado que eu exijo que o meu esforço tem que ter. Muitas vezes nós nos prendemos de servir a Deus através da igreja, porque nós achamos que, bom, ainda não estão as condições montadas para que eu possa dar do meu esforço. Irmãos, cuidado. Isso é orgulho. Isso é achar que alguém tem que fazer algo por nós para pôr um patamar onde nós podemos, agora sim, posso servir. E se há momento e exemplo que Jesus nos dá, pelas suas próprias mãos, de que não existe tal momento, é este. Neste caso, o que também aprendemos com Jesus é amar sem esperar nada em troca. E neste caso, se eu colocar na equação, faço se tiver o resultado que eu exijo do meu esforço, sabe aquilo que eu estou a dizer? É que o meu esforço é mais valioso do que a missão que o Senhor me deu para cumprir. Eu estou a valorizar mais aquilo que eu posso entregar do que a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu fazer. E nós vamos verificar que neste momento Jesus sabia que a última lição não teria o resultado imediato que nós esperaríamos. Que era um quebrantamento daqueles discípulos quando ele fizesse aquilo. Mas nós sabemos que naquela mesma noite todos fugiram dele. Todos o negaram. E houve um que entre eles não só o negou, mas como o entregou, o traiu. Versículos 5 a 11, nós vemos que Jesus moveu-se pelo exemplo. Versículo 5 diz que durante a ceia, algumas traduções dizem depois da ceia, mas o original mostra mais que é durante a ceia. E se eles estavam realmente a participar naquela ceia de Páscoa, que nós entendemos que era a ceia de Páscoa, que vinha culturalmente dos judeus, a ceia não era de 45 minutos, não era de 1 hora, não era de 2 horas, mas demorava pelo menos 3 horas. Porque eles tinham que relembrar os momentos do Egito, toda aquela travessia, a situação do deserto, todas as coisas até chegarem à terra de Canaã. O Sérgio já está a rir por causa do pet da semana que vem, que vamos falar sobre a Páscoa. Eu não estou a desvendar nada, Sérgio. Tu estás a ver a coisa porque tu estiveste lá, no deserto. Mas a realidade é esta. Eles tinham que ter tempo para fazer aquelas coisas todas. Mas diz que durante a ceia, Jesus se levantou, sabendo todas estas coisas, inclusivamente que estava lá uma pessoa que o contrariava, que ia o trair, mas que todos aqueles o iam negar naquela mesma noite. Então aquela coisa de, Senhor, eu não te abandono. Senhor, eu amo-te. Senhor, eu sigo-te para o resto da minha vida. Naquela noite ruiu com eles todos. E Jesus levantou-se durante aquela ceia, sabendo o coração de cada um. Cingiu-se de uma toalha, pegou numa bacia. Irmãos, nesta altura, deixem-me fazer o filme. Nesta altura, quando Jesus se levanta, que não era normal, imaginem, a mesa era uma mesa. Era uma mesa, não é aquelas mesas quadradas como o Leonardo da Vinci desenhou, eles não estavam assim, eles estavam assim, em meio em U,
ok? E eles estavam assim, em cima daquelas almofadas grandes, e eles estavam meio estendidos, com os pés para fora. E na realidade eles estavam, e de repente vem o mestre levantar-se. E, atenção no mestre, o que é que ele vai fazer? Pegou numa bacia. Eles sabiam bem qual era aquela bacia. Aquela bacia não era usada para servir a salada. Aquela bacia não era usada para qualquer outra coisa, senão para lavar os pés dos visitantes. Porque era cultural naquela altura. Eles tinham esta cultura. Eles sabiam muito bem que ao entrar dentro de uma casa era respeitoso e era honroso para as pessoas que o estavam a servir fazerem aquele lava-pés. Mas é interessante que ninguém fez naquele tempo. E eles estavam todos inclinados sobre a mesa a comer já há algum tempo, e durante a ceia, e algumas Bíblias dizem depois de cear, que é para nós percebermos o tempo que já tinha passado, e Jesus levanta-se, toma a bacia, enche-a de água, coloca a toalha e chega e começa a lavar os discípulos um a um naquele e chegando-se perto de Pedro, Pedro diz: tu vais lavar os meus pés? E Jesus, com a sua amabilidade, porque Jesus não precisava dizer nada. Mas o que é que ele diz? Advertência no tempo certo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esta é a maior advertência de amor que Jesus podia ter feito a Pedro, aquele que o ia negar dali umas horas. Jesus não tinha que dizer nada. Mas Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E isso despertou em Pedro: ok, eu não me quero afastar de ti. Eu ainda há umas semanas disse: para onde iremos nós, se és tu que tens as palavras da vida eterna? Tu és o Messias, eu quero seguir-te. Eu sei que tu vais restaurar o reino. Não sei quando, não sei como, mas eu não vou largar-te. Se não te lavar, não tens parte comigo. A porta por onde entraste continua aberta. São palavras duras. Ele já tinha ouvido outra maneira de dizer: queres seguir outro caminho? Aquilo que eu faço agora não vais compreendê-lo, mas depois compreenderás. Pedro não teve calma, não teve paciência, não teve travão suficiente para esperar pacientemente pela vontade de Deus, no tempo de Deus, para cumprir a missão de Deus. Jesus já estava a levar, já estava a fazer isto. No entanto, aquele era um lugar emprestado. Lembram-se, aquele era o cenáculo. Foi um lugar onde foi emprestado a Jesus para ele passar a última noite com os seus discípulos e tomar a Páscoa com eles. Celebrar a Páscoa com eles. E na realidade ele tinha no seu coração para instituir a nova aliança no seu sangue. E sabe, isto mostra-nos que alguns de nós não nos tocamos, eu diria todos, não nos tocamos. Quando é que nós temos que parar de mandar em Deus? Nós temos de aceitar que Jesus tem uma missão para nós. E é Ele que define qual é a missão que Ele tem para nós. E qual é o tempo em que nós temos que servi-lo. Qual é a forma? Qual é o conceito? Quais são as linhas diretivas? E Ele diz-me de uma forma muito clara: amem uns aos outros como eu vos amei. Dediquem-se, sirvam-se, esfolem-se, sofram o dano. E numa sala com vários discípulos, vemos um a tomar a atitude que seria de esperar de um discípulo. Nós gostamos muito, porque nós já temos o filme todo, não é? Nós gostamos muito de bater no Pedro. Alguns de nós, a primeira coisa, ou a segunda coisa que nós vamos fazer, se calhar quando chegarmos ao céu, é ir perdão a Pedro pelas quantas vezes que nós denegrimos a sua imagem por ações que nós iríamos ter exatamente iguais quando estivéssemos no lugar dele. Pedro, e eu falei tanto de mal de ti naquela altura, usei-te como o exemplo de gozo, para a igreja rir e tal. Mas ele teve exatamente aquilo que nós, se formos humildes, não queremos. Então o mestre é que me vai lavar os pés. Foi o único dos discípulos. Gostamos de bater em Pedro, mas devemos bater então nos outros todos.
Porque Jesus só disse: aquilo que eu vos faço agora não compreendeis, quando Pedro falou. Os outros permitiram. Não sei o que está no coração deles, porque João não disse. Sei o que está no coração de Pedro. Mestre, tu vais-me levar os pés a mim? Ele estava atónito. Não é o mestre, não é o trabalho do mestre. Nós estamos num lugar emprestado, vá o anfitrião, não teve aqui um servo para nos lavar os pés, não indicou ninguém, não destacou ninguém. Mas não é o mestre. Se alguém tem que lavar os pés, não é o mestre. Mas o Pedro também não disse o seguinte. Quando eles viram Jesus a cingir-se da toalha, a encher a bacia, a meter de água e chegar ao pé dos discípulos, não houve um discípulo que começasse a dizer: não, mestre, perdoa-me, mas eu quero fazer isso por ti. Era necessário Jesus dar o exemplo. Era necessário Jesus dar o exemplo. E Pedro ao início rejeita ser levado pelo seu mestre, mas quando ouve as palavras de Jesus, muda completamente a postura, não entendendo mesmo assim que não vai ao encontro do esperado de Jesus. Versículos 6 a 7 diz: aproximou-se depois de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aqui esperava-se que Pedro reconhecesse a sua incapacidade de entender o alvo do seu mestre. Esperasse, ok, então lava, não dizer: vou-te dar uma nova indicação, então queríamos lavar os pés, então lava-me também as mãos e a cabeça. E estamos a dar mais uma indicação a Jesus. Pedro representa-nos por completo nestas áreas. Porque a igreja é de Cristo. E quando Deus nos integrou na igreja, nos batizou na igreja, que é, nos introduziu na igreja, Ele não disse: olha, essa é a tua igreja. Não, essa é a minha igreja, onde tu vais servir-me, servindo os teus irmãos que eu coloquei ao teu lado. Não somos nós que decidimos quem servimos e a quem não servimos. Nós somos chamados para servir a Cristo às pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Não sou eu que determino qual é o tempo, qual é o timing, qual é a estação, qual é a fase, qual é o serviço. É Deus que me demonstra. Através das capacidades que Ele me vai dando, dos dons que Ele me vai dando, das necessidades que eu próprio vou enxergando que existem. Mas muitas vezes nós fazemos o seguinte: gostamos muito de ver as necessidades, mas chegar ao pé de alguém e dizer: olha, eu tenho visto que há necessidade disto, e virar as costas. Porque estamos à espera que alguém faça. E não entendemos que muitas vezes é o que o Senhor nos está a colocar não só no nosso coração, mas na nossa mente, mas já nos deu a capacidade de nós executarmos a coisa. E o que é que nós estamos a dizer? Exatamente como Pedro. Aqui esperava-se que Pedro entendesse, e aqui espera-se que nós entendamos. Sabe que as palavras de Jesus chocam o pobre Pedro. Porque perante esta nega de Pedro, Jesus mostra-lhe a porta de saída. Não me queres servir? Porque a forma como Pedro servia Jesus era fazer o quê? Obedecer-lhe. Mesmo numa coisa que ele achava que ele é que estava a ser servido. Obedecer-lhe. A obediência não é só nós servirmos, muitas vezes é nós sermos. E há muita gente que não se deixa servir. Porque depois entende que tem que servir também. Mas isso não é uma resposta humana. Em primeiro lugar tem que ser a Deus. Nós só servimos na horizontal porque primeiro fomos servidos por Deus. Ele deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós e por isso é que nós temos a capacidade de nos servir uns aos outros. Sabe que Pedro teve este encontro com Jesus e estas palavras devem ter sido muito difíceis, porque Jesus, neste tempo em que Pedro tinha estado com ele, vocês lembram-se, ele viu tantos milagres, viu a transfiguração, viu o próprio Deus numa nuvem luminosa dizer: este é o meu filho em quem tenho todo o prazer. Ouvi-o. Ouçam o que ele tem a dizer. E agora ele estava a dizer: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Nós podemos ver isto em João 6,68. Respondeu-lhe Simão
Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Estas são as palavras que ecoam na cabeça de Pedro nesta altura. E nesta altura Pedro então diz: não, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aqui é onde ele ouve, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sabe, este versículo 10 mostra-nos sobre a justificação que nós temos em Cristo. Há muita gente na igreja que não entende que a justificação é o tal banhar em Cristo. E nós temos que desenvolver e nós temos que esclarecer este assunto de uma vez por todas. Porque Pedro exatamente não entendeu isso. Ele não entendeu isso, mas aquilo que Cristo vem fazer é dar-nos a justificação. E depois então há uma necessidade que nós temos uns aos outros. Ouçam, irmãos, a santificação da igreja depende do exercício dos dons. O crescimento, maturidade da igreja exige o nosso exercício de dons. A Bíblia grita isso em altos pulmões. Não façamos os nossos ouvidos mocos, não fechemos os nossos ouvidos e muito menos o nosso coração. Porque a santificação é nós irmos lavando os pés uns aos outros durante toda a nossa caminhada. Vocês precisam somente de lavar os pés. Vamos ver como é que eles terminam isto. Porque depois nós devemos, como discípulos, reconhecer a necessidade diária desta lavagem pela palavra de Deus. Sabe o que é que diz em Efésios 6, 25? Na última parte do 25, mas depois 26 e 27, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para que a santificasse. E agora repara o que está aqui escrito: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E quando Jesus afirma que nós devemos continuar a lavar os pés uns aos outros, está a falar deste serviço através da palavra. Porque é a palavra que nos lava, que nos purifica, que nos transforma. E nós precisamos de exercitar os dons uns aos outros, lembrando-nos na palavra de Deus. Quanto mais ainda que se vai apresentando aquele dia, vai chegando aquele dia. E nós não podemos fazer isto afastados uns dos outros. Versículos 12 a 17 diz, mostra que Jesus moveu-se pela missão. Diz que depois de lhes ter lavado os pés, tomou as suas vestes. E voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Entende esta convicção, o exemplo e agora a missão? Mesmo na contrariedade, continuamente no seu serviço, quanto mais a agonia se ia aproximando dele, ele não deixava de saber quem era. E quando nós nos resvalamos nesta convicção, é quando nós permitimos começar a errar diante de Deus e deixamos de servir à igreja. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Está a ler a mesma Bíblia que eu, não está? O que Jesus está a dizer é: eu estou agora a lavar-vos os pés, não porque eu vos estou a justificar agora, mas porque eu estou a dar um exemplo, uma analogia, uma imagem daquilo que nenhum de vocês quis fazer. Mas que vocês agora vão entender que a partir de agora é isso mesmo que vocês vão ter que fazer uns aos outros. O serviço mais humilde. Ouça, isto é uma história linda, porque é um exemplo lindo que nós temos a receber. Ouça, vocês sabem que a caminho de Jerusalém, no início da semana, quando eles estavam a subir para Jerusalém, os discípulos estavam ali numa discussão muito acesa. Sabe qual era a discussão? Quem é que é o maior? Qual de nós é o maior? Ouça, isto não pode existir na igreja de Cristo. Jesus deixou que eles fossem falando ali, deixando uns aos outros. Cada um tinha o seu argumento.
Um dizia que tinha o cabelo loiro, outro dizia que tinha o cabelo escuro, outro dizia que tinha o nariz mais comprido, outro dizia que tinha mais músculos. Sei lá o que é que eles diziam. Certamente não era nada disso que eu disse agora. Mas o Senhor Jesus sabia o que eles falavam. À noite, na ceia, quando eles estavam ali a falar uns com os outros, Jesus, então o que é que vocês falavam durante o caminho? E eles sabiam bem que não poderiam dizer ao mestre que estavam a discutir sobre quem era o maior. Porque ele, o mestre, já tinha dito, quando tinham sido entre Tiago e João, qual é que se ia sentar um à esquerda e outro à direita, e o Senhor Jesus já tinha dado ali uma lição boa sobre humildade. E sobre como se serve no reino de Deus. Ora, ninguém queria servir ninguém, mas todos queriam ser servidos. E Jesus deixou uma semana para eles serem confrontados com a realidade das suas ações. O verbo do seu amor. O amor que realmente estava dentro e diante dos seus discípulos. Eles entraram dentro de uma casa emprestada, onde tinha sido tudo preparado para eles terem a ceia. E todos entraram e ninguém quis servir ninguém. Jesus permitiu que eles se inclinassem na mesa, comessem, estivessem todos apaziguados, todos bem servidos, e de repente ele diz, é o momento de eu dar a lição. Porque hoje é o último dia que eu estou convosco. Hoje é a última noite que eu vou estar com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir. E para onde eu vou, vocês não conseguem seguir. Mas vocês têm uma missão a cumprir. Vocês têm que se servir uns aos outros como eu vos servi. Vocês têm que se amar uns aos outros como eu vos amei. E ele levanta-se e faz aquele serviço constrangedor. Eu imagino a cabecinha deles, quando eles entraram, e não era culturalmente aceito entrar dentro de uma casa, e nós hoje temos essas coisas culturais. Há casas em que as pessoas deixam sempre os sapatos à porta. E já tem até hoje em dia pantufas para as visitas, não é? E nós não queremos então que as coisas sejam ok. Mas naquela altura eles sabiam que era culturalmente inaceitável entrar com as sandálias, ouça, os pós, as estradas eram cheias de pó. Imaginem, Jerusalém estava à pinha, cheia de gente, com milhares e milhares de animais. Os animais não têm bacio, nem fralda. Jerusalém estava cheia, apinhada de gente, que não havia casas de banho públicas, irmãos. Nós às vezes não pensamos em nada destas coisas. Mas Jerusalém estava com mais de 2 milhões de pessoas naquela altura. E eles vinham com os pés completamente porcos, imundos, com sandálias, os pés todos, nem se via a cor dos pés. Imaginem assim. Eles entraram e estavam a comer. Mas eles quando entraram pensaram, bom, não há aqui ninguém está a lavar os pés, ok, então vamos entrando uns atrás dos outros, ver quem é que cede primeiro. Ninguém cedeu. E é melhor a gente não começar a lavar os pés do mestre, senão eu se lavar os pés do mestre, depois tenho que lavar os pés de todos. E eles disseram o quê? Não estou disponível. E Jesus mostrou essa disponibilidade. E disse, vocês me chamam mestre e senhor e fazeis bem. E se eu sou o mestre e o senhor e vos lavei os pés, então vocês têm que fazer isto uns aos outros. Ele vai nos buscar através do exemplo e lança-nos numa missão. Nós temos uma missão, irmãos. Nós temos uma missão. Deixem-me terminar com uma imagem que pode até ser corrente no nosso meio da adoração. Imagine-se estar tão feliz no meio da adoração e estar a louvar a Deus. E estar a entregar tudo o que tem. Imagine-se a estar muito feliz nesse tempo de adoração, constantemente braços no ar, a louvar ao Senhor com tudo o que tem e tudo o que é em Cristo. Mas ao seu lado está alguém que está completamente derrotado pela vida.
E nós dizemos ao Senhor, Senhor, este louvor é para Ti, este amor é para Ti, Tu és Deus e eu amo-Te tanto, e dizemos aquilo a chorar e todos quebrantados. E o que Jesus nos diz hoje é, olha, eu estou mesmo feliz pela Tua adoração. Mas se Tu me amas, serve esse teu irmão que está aí ao teu lado. Lava-lhe os pés. Ampara-o. Ensina-o. Corrige-o. Consola-o. Conforta-o. E assim Tu amas-me. Nós nunca podemos esquecer que a verdadeira adoração a Deus não pode eliminar a missão que Ele nos enviou a fazer. Amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Servir-nos uns aos outros, como Ele nos exemplificou a fazer. E quando digo amarmos uns aos outros, é nós nos motivarmos na fé. Não é dizer uns aos outros os nossos defeitos, porque então aí nunca mais parávamos, irmãos. Mas é dizermos em Cristo o que nós já alcançamos com Ele. E que na realidade, se nós formos humildes e honestos, nós dizemos que Ele alcançou para nós. João 13, 16 e 17 diz, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então eu termino a dizer, lavem os pés uns aos outros. Eu sei que há igrejas muitas vezes, algumas vezes tendem a fazer um serviço de lava-pés, mesmo exemplificar. E eu não acho mal nenhum com isso. E se for no momento certo, com a atitude certa, com a intenção certa, poderá ter algum resultado. Mas aquilo que o Senhor nos está a dizer não é exatamente para andarmos a lavar os pés uns aos outros. Entenda a analogia? É servirmos naquilo que ninguém quer servir. É servirmos no exemplo, na convicção e exercitando uma missão que ninguém quer fazer. É sirvam-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. E esta é a palavra para nós hoje. Se nós queremos crescer como igreja, em unidade, em fé, em esperança, em maturidade, nós temos que servir uns aos outros. E não há ninguém que possa estar de fora desta missão. Não há ninguém. Porque o Senhor chama todos e capacita todos. Não é com os mesmos dons, nem é de forma igual, nem com a mesma estamina, nem com a mesma velocidade. E por isso nós temos que nos respeitar uns aos outros, em amor. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir e nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Eu estava a orar por nós, como igreja. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos não só ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra, Senhor, mas nós queremos vivê-la. Nós queremos vivê-la, Senhor, e é isso que eu peço para a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonas, ficas conosco até ao fim. Obrigado porque nós podemos ver isso até no momento mais difícil, no dia mais difícil da Tua vida, nesta terra, Senhor, como homem. Sendo abandonado por todos os Teus discípulos, sendo traído por um dos Teus discípulos, Tu amaste-os até ao fim. Foste movido pela Tua convicção, Senhor, move-nos pela Tua convicção. Obrigado por esta fé inabalável que Tu nos transmites através da Tua palavra e nos confirmas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Damos-te graças, Senhor, pelo exemplo que nós vemos e verificamos nas Tuas Escrituras, principalmente na Tua pessoa. Tu és o nosso exemplo maior, és o nosso mestre, és o nosso guia, és o nosso consolador. E obrigado porque nos enviaste do Teu Espírito para que nós hoje possamos ser guiados, consolados, confortados, corrigidos, lembrados, convencidos, capacitados, Senhor. Obrigado. Obrigado também por esta missão que nos entregaste. Senhor, ajuda-nos a amar-te através de viver esta missão.
Nós não queremos apenas conhecer esta missão, mas nós queremos viver esta missão. Ajuda-nos, Senhor, a entender como. Nas coisas mais simples, Senhor, ajuda-nos a olhar uns para os outros e a procurarmos ser servos uns dos outros, assim como Tu nos serviste, até à última gota de sangue, até à última gota de esforço, movido pela Tua convicção, dando todo o exemplo, movido por esta missão que nos dás hoje. Obrigado, Senhor. Queremos não somente ouvir a Tua voz, mas queremos ser obedientes à Tua voz. E isto tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E que nós possamos pregar esta mensagem não só àqueles irmãos que estão aqui hoje, mas a todos os irmãos que não estão aqui hoje e até mesmo nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Eu penso que todos possamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus, entregando também a nossa oferta. Enquanto os coletistas vão passando, não permitam, seja por MBWay que vocês estão a enviar, ou como vocês fazem, não sei como é que... Nós, por exemplo, fazemos um envio todos os meses. Não andamos aqui culto a culto, não porque achamos que vamos faltar no tal culto e já não podemos ofertar, mas porque nós sabemos aquilo que o Senhor nos tem dado e nós queremos ser gratos por isso. E fazemos-lo por transferência, fazemos por MBWay, não há necessidade de nós mostrarmos um ao outro, mas independentemente de como o irmão está a estender a sua oferta, independentemente, não se permita ficar distraído neste tempo de louvor e adoração por causa das coisas. Mas vamos servir a Deus, servindo esta igreja. Sabe qual é a maior motivação que nós podemos ter, além do Espírito Santo dentro de nós? É ver uma igreja toda fervorosa a cantar para o Senhor. As pessoas entram e começam a cantar e estão motivados e são contagiados por causa daquilo que está a acontecer no meio do seu povo. Então vamos louvar a Deus e adorar o Senhor como Ele merece. Amém?